Isso mesmo, Albeniz Reni, ouvintes do Primeira Hora, já estamos aqui com a doutora Gisele Dreger, onde nós vamos falar da preparação para o pleito de 2022 pela 16ª Zona Eleitoral, já que a doutora Gisele é a magistrada responsável, né, pelos trabalhos da 16ª Zona Eleitoral aqui em Santa Cruz, né? Bom dia, doutora Gisele, muito obrigado por receber aqui a reportagem da Rádio Santa Cruz AM. Bom dia, João Fernandes. Bom dia a todos os ouvintes do programa Primeira Hora. Então, queria inicialmente, né, que a senhora colocasse como está a preparação para o pleito deste ano de 2022 aqui em Santa Cruz e nas cidades, né, que compreendem a atuação da 16ª Zona Eleitoral. Nós estamos seguindo toda a programação, né, do TSE, as urnas já estão todas prontas, carregadas. Nós já fizemos procedimentos de auditoria de autenticidade e integridade dessas urnas. Nessa semana, estamos na separação do material para a entrega dos mesários. Então, estamos bem com a programação, né? Já temos os veículos requisitados que iremos utilizar, já fizemos contato com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, que vão dar a nossa cobertura no dia das eleições. Doutora, o trabalho da Justiça Eleitoral não é só nesse período, nem tampouco no dia de votação, né? Quais as etapas que já foram cumpridas pela Justiça Eleitoral? Desde o alistamento, né, dos eleitores, a preparação de todo o sistema eleitoral, das urnas, a vinda das urnas, toda a logística de convocação de mesários, mesários voluntários. Então, todo esse processo, né, a única diferença nessa eleição é que os registros de candidatura não são feitos aqui no município, são no TRE. Mas todo o trabalho de logística normal de uma eleição, nós já cumprimos, né? Estamos cumprindo. A senhora falou em urna eletrônica. Elas já chegaram e, por sinal, são urnas novas em relação às últimas eleições aqui em Santa Cruz? Sim, nós recebemos todas as nossas 117 urnas, são urnas do ano de 2020, urnas novas, com uma bateria maior que comporta 14 horas, sem energia, são urnas mais rápidas no processamento, para a emissão dos boletins. Então, estamos bem com essas urnas, temos ainda 8 urnas de contingência para uma eventual necessidade de substituição. Fomos favorecidos com essas urnas. Elas são bem diferentes das antigas. São mais compactas, né? São mais rápidas e, então, tudo indica que o processo de votação será também mais rápido. O processo de apuração também será mais rápido com essas novas urnas? A diferença é porque a apuração é feita pela transmissão das mídias emitidas pelas urnas, né? Então, assim, não é a urna necessariamente que vai diferenciar esse processo. A questão é que um eleitor vai votar mais rápido e dá a vez ao outro, e, ao final, o presidente de mesa, quando for emitir os boletins, essa emissão ela é mais rápida do que as urnas mais antigas. Doutor, existe muita diferença entre uma eleição como essa que nós estamos vivenciando, uma eleição para escolha de presidente, de governo, uma eleição estadual, né, e uma eleição municipal? Quais os principais desafios? A diferença, assim, na perspectiva do juiz eleitoral, é que numa eleição municipal tudo é muito mais próximo, né? Os registros, então, tudo começa já com os registros de candidatura. Então, o trabalho realmente se torna mais intenso na perspectiva do juiz eleitoral, enquanto que numa eleição geral, tudo é feito no âmbito das cortes, né, das cortes regionais. Mas, quanto ao trabalho do cartório, né, o trabalho do cartório de organização, de preparação, é o mesmo, não há diferença. E em relação a denúncias, né, tanto por parte de candidatos, né, que estejam burlando a lei, como também o comportamento de eleitores. Há registros? Até o momento, nós tivemos apenas um registro, que foi através do sistema Pardal, e, no mais, segue tranquilo, sem notícias de irregularidades. Ao menos não tem chegado à Justiça Eleitoral, e também no exercício de poder de polícia nada foi constatado até o momento. A senhora já falou que já entrou em contato com a Polícia Militar, né? Esse contato é para o dia da eleição? Como é que vai funcionar
o dia da eleição, como é que a Justiça Eleitoral está preparando esse dia? Nós tivemos uma reunião, né, a Justiça Eleitoral, cartório eleitoral, na pessoa do senhor Fernando, chefe do cartório, a promotora de justiça, o delegado de Polícia Civil aqui de Santa Cruz, e também chamamos a Polícia Militar. O comandante veio, o comandante do trânsito também. Então, nessa reunião, foi esclarecida a logística de como seria a distribuição desses policiais. Tudo isso também já foi objeto de reunião no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral com o comando da polícia. Eles já estão muito organizados quanto a isso. Existe um sistema que já diz até qual policial que vai ficar em cada sessão, né, responsável pelo policiamento de cada sessão. Então, no mais, está tudo pensado e planejado para isso. Há uma expectativa de que Santa Cruz receba um número maior no seu efetivo de polícia? A Justiça Eleitoral solicitou isso? Com relação à solicitação de, por exemplo, Forças Armadas, não foi solicitado porque o histórico das eleições passadas é pela desnecessidade. Quanto à Polícia Militar, foi informado pela governadora do Estado, né, que haveria condições de garantir a segurança em todo o pleito, durante todo o pleito no Estado do Rio Grande do Norte. Então, a própria polícia é que fez essa distribuição. Não acredito que seja uma distribuição igualitária, de acordo com a necessidade de cada município. Doutora Gisela, ainda falando sobre o dia da eleição, né, o próximo domingo, né, que estamos bem próximos já, né? Com relação ao comportamento do eleitor, há sempre uma preocupação, né, da Justiça Eleitoral nesse tocante, né, já que há uma grande movimentação nesse dia. Quais são as orientações? Como é que o eleitor deve se comportar no dia de votação? É muito importante. Qual é a finalidade? Voltando aqui um pouquinho. Qual é a finalidade do dia da eleição? É que o eleitor ele tenha liberdade de exercer a sua cidadania, né, o seu direito ao voto. Ele tem a liberdade e sem pressões, sem qualquer tipo de pressão. Por isso que no dia da eleição é vedada a propaganda eleitoral, é vedada a aglomeração de pessoas, boca de urna, porque são formas de pressionar um eleitor a votar em um candidato X ou em um candidato Y. Quais são as orientações? Não haver aglomeração de pessoas, manifestação coletiva de pessoas com vestuário padronizado, tudo isso pode importar em propaganda eleitoral e é crime no dia da eleição. Certo, a gente estava falando que o trabalho da Justiça Eleitoral começa bem antes até mesmo desse período eleitoral, né, da campanha propriamente dita, né? Mas após a eleição esse trabalho também continua, né? Como é que é o trabalho da Justiça Eleitoral? É encerrada a votação no domingo. Encerrada a votação, nós ficaremos recebendo as possíveis justificativas, né? As pessoas que não tenham feito suas justificativas no dia da eleição, que inclusive pode ser feita em qualquer sessão eleitoral ou através do aplicativo É-Título. É importante até que seja baixado antes, porque no dia da eleição o eleitor não vai conseguir baixar esse aplicativo, então ele tem que baixar antes do dia. E através dele é possível fazer essa justificativa. Então, após a eleição, o mesário que faltou precisa justificar. Então, todo esse procedimento e não sabemos ainda se haverá um segundo turno. É isso. Doutora, em relação ao mesário, né? Como é que foi a adesão, né, ao programa de mesário voluntário da Justiça Eleitoral aqui em Santa Cruz? Nós tivemos uma boa adesão. 80% dos mesários que nós temos são voluntários. Então, houve uma grande participação da população nesse sentido, principalmente dos jovens, né? Quando a gente fala em mesários, existem algumas restrições, né? Foi bastante divulgado na mídia a proibição de você levar o seu celular, o aparelho celular, até a urna eletrônica, né? Como é que a Justiça vai fiscalizar isso? Os mesários estão orientados quanto a essa proibição? Isso. Essa questão é algo que sempre existiu em todas as eleições. Né? Isso a preservação do voto, o sigilo do voto. O eleitor não está autorizado a filmar, a tirar fotos, fazer imagens do voto. Né? A intenção é justamente preservar o sigilo do voto para que aquele eleitor ele não esteja prestando contas com alguém de que votou no candidato X ou Y. Então, essa preservação é para o eleitor. Né?
E como é que faremos esse controle, já que houve muito questionamento sobre o fato do eleitor entregar o celular a uma pessoa estranha, que seria o mesário. Faremos o seguinte, teremos uma mesinha ao lado da cabine de votação, na qual o eleitor tranquilamente pode depositar os seus pertences, a sua bolsa, o seu celular, a chave do seu carro. O que ele tiver portando, ele pode deixar ali naquela mesinha ao lado da cabine, ele não necessariamente vai entregar a uma outra pessoa, fica na cabine, onde ele consegue ver os seus pertences e os mesários também. Ao encerrar a votação, ele leva os seus pertences e tudo estará resolvido de forma tranquila, sem prejudicar nenhuma das partes, nem principalmente o trabalho, o processo eleitoral. Ok, então, doutora Gisele, a gente quer agradecer, aqui sempre recebendo muito bem aqui a reportagem da Rádio Santa Cruz AM. Deixa ela à vontade até para falar da importância, né, do eleitor participar da eleição deste ano, que vai escolher representantes, né, para estarem atuando tanto no Executivo como no Legislativo, né, no nosso Estado, no nosso país. Muito obrigado, doutora. Tenha um bom dia. Muito obrigada, João Fernandes, que todos os eleitores possam participar deste grande dia, né, desse exercício de cidadania, escolher o futuro da nossa nação. Então, convoco a todos que possam participar. Ok, então, Reni, as informações são essas. Mais uma vez aqui a gente agradece a doutora Gisele por sempre receber aqui a reportagem da Rádio Santa Cruz e prestar esses esclarecimentos por parte da Justiça Eleitoral. Lembrando, a doutora Gisele é responsável pelo trabalho da 16ª Zona Eleitoral, que tem sede aqui na comarca de Santa Cruz, no Fórum da Comarca aqui de Santa Cruz, né? As informações são essas, o apoio técnico é de Chagas Costa, João Fernandes, para o Primeira Hora. Com você, Albenise.